Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso bondoso Deus para todos os nossos queridos alunos e professores da nossa escola bíblica dominical. Eu sou Jairo Sacerdote e estarei aqui com vocês em mais uma videoaula para nos compartilharmos aqui da nossa lição, da nossa EBD. Bem, antes de começarmos essa nossa videoaula, queria compartilhar com vocês aqui alguns dos materiais, alguns dos livros que eu acho interessantes para que você possa ter ferramentas para que possa desenvolver também nessa lição um aprendizado para com os seus alunos. Bem, tenho aqui algumas das nossas ferramentas, alguns livros que eu queria apresentar para você, querido professor, querido aluno da nossa escola bíblica dominical. Tenho aqui esse livro chamado Spurgeon versus Hipercalvinismo. Na verdade, é uma batalha pela pregação do Evangelho. Livro muito bom, extraordinário, vai ajudar muito você aí na sua leitura e no seu, vai enriquecer você também. Bem, tenho também aqui esse livro, A História do Movimento Pentecostal no Brasil. Um livro muito abençoador, muito bom. Será útil também para a sua vida, seu elevo espiritual. Tenho aqui também esse livro que eu queria indicar para vocês, tá bom? Teologia Sistemática Pentecostal. Esse livro é excelente, tá bom? É algo muito bom. E tenho esse pequeno livro aqui, Heróis da Fé, onde traz a história de homens que, na verdade, foi um arauto de Deus para aquele tempo e até hoje a sua biografia, os seus escritos, move as nossas vidas, mexe conosco e nos leva-nos a refletirmos mais sobre esse tempo e também vivermos experiência qual eles tiveram da parte do nosso Deus. Queridos, estamos traçando a nossa lição, querido professor, querido aluno, estamos traçando a nossa lição dentro da temática dos ataques contra a Igreja de Cristo. Bem, os ataques contra a Igreja, estamos traçando essas aulas, tá bom? Da nossa lição, e já observamos e fizemos aqui os análises aqui de 7 ataques contra a Igreja de Cristo. Entre esses ataques, nós estudamos sobre a sutileza, né, a sutileza de Satanás da banalização da graça. Estudamos aqui sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo, a sutileza da normalização do divórcio, entre outros ataques e sutilezas do nosso adversário contra a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dentro desta nossa lição de número 8, nós iremos agora abordar aqui mais uma sutileza qual está vindo contra a igreja, já está aí empreitando contra a igreja, e nós estaremos abordando aqui essa sutileza e fazendo aqui o desdobramento dessa nossa lição para ajudar aqui a Igreja de Cristo, os meus irmãos, a crescerem, a avançarem mais no que diz respeito aqui à obra do Senhor e tendo desejo, é claro, tendo desejo pela palavra do nosso bondoso Deus. Bem, o meu intuito dentro dessas videoaulas é de poder trazer uma síntese da nossa lição, despertar, fomentar nos irmãos o desejo pela escola bíblica dominical, que eu acredito que é uma das bases teológicas mais extraordinárias da nossa igreja, para que aqueles que desejam, né, alcançar, desejam ter mais de Deus, um conhecimento, para lutar contra esses ataques do nosso inimigo. Bem, queremos falar aqui nesta videoaula, a nossa temática da videoaula que nós iremos estudar nessa temática é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A sutileza do enfraquecimento
da identidade pentecostal. Então é dentro dessa proposta que nós iremos aqui traçar aqui esta aula e levar essa aula com a ajuda de Deus e do Espírito Santo até você, uma aula maravilhosa, poderosa, e tenho certeza que vai ajudar e muito você esta aula. Bem, antes de eu começar aqui a fazer os desdobramentos dessa nossa lição, queria pedir que você curtisse esse vídeo, comentasse esse vídeo e também compartilhasse esse vídeo com mais um dos seus amigos, mais um grupo da sua igreja, para que eles possam também ser alcançados, ser abençoados através desse conteúdo que será liberado para que eles possam vivenciar o momento do aprendizado. Gente, iremos aqui olhar esta nossa lição sobre esse tema, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E para nós sustentarmos aqui a nossa lição, a nossa abordagem, o desdobramento, a gente vai olhar aqui 2 textos bíblicos, qual o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele aborda, que são os textos que estão em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, como também em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E dentro dessas duas propostas da leitura, eu queria olhar com vocês 2 textos. O texto, versículo 4, de Atos, capítulo 2, 4, e o texto, capítulo 12, versículo 7, primeiro livro de Coríntios, tá bom? Onde está esta lição, está sendo abordada. Bem, diz assim o texto: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Versículo 7 aí de Coríntios, 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Observe 2 textos que eu li aqui para a gente abordar nossa lição. Eu gosto sempre de comentar no texto bíblico, onde a lição vai ser discorrida. Bem, observe que todos foram cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Há uma discrepância em nosso tempo sobre o que é ser cheio. E eu acho interessante, meu caro professor, caro aluno, discorrer na sua classe lá sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, pois parece que a proposta de ser cheio do Espírito Santo, as pessoas têm um pouco confundido o que é ser cheio do Espírito Santo. Então, eu acho interessante o nosso professor, coordenador lá, pedagógico, traçar um pouco aqui sobre esse ponto. Bem, e também a expressão falar em outras línguas. Falar em outras línguas. Essa expressão línguas aqui também, se você puder analisar, analise esse texto, tá bom? No versículo 4, no versículo 6. E lá, no capítulo 12, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu acho interessante também o nosso querido professor olhar aqui e deixar muito claro que o Espírito de Deus, ou seja, Deus, ele não manifesta nada sem propósito. Sempre há um propósito quando ele está se manifestando. Então, entendendo esses 2 pontos, ficará mais fácil de os seus alunos perceber que o Espírito Santo não vem ali por um acaso. Ele vem para manifestar algo e o que vai manifestar e o que está fazendo é algo que tem que ser com propósito, com utilidade, não algo inútil, tá? Então deixa isso mais claro lá para os seus alunos. Bem, partindo dessa leitura, desse engajamento aí da lição, visando aqui os desdobramentos que nós iremos aqui seguir, tá? Vamos aqui seguir os desdobramentos. Bem, para que possamos alcançar aquilo que nós pretendemos, vamos partir da ideia dos objetivos específicos dessa lição. E quais são os objetivos, caro professor, que nós iremos observar aqui? São 3 objetivos. Vamos lá? 3 objetivos. Quais são eles? Primeiro objetivo é conceituar. Você precisa conceituar. O quê? O Pentecoste bíblico. Isso é
Primeiro objetivo. Segundo objetivo da nossa lição, você precisa identificar, isso aí, identificar o distintivo pentecostal da nossa igreja. E o terceiro e último objetivo dessa lição é conscientizar a manutenção da identidade pentecostal. Então, você percebe que o ponto 2 e o ponto 3, há uma ligação entre eles, há uma costura para que a gente chegue no nosso denominador comum. Bem, vamos partir aqui para o nosso primeiro ponto da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição, que nós iremos conceituar aqui. Então vejamos os desdobramentos desse primeiro ponto. Conceituar. O Pentecoste bíblico é uma teoria dos crentes pentecostais? Eu coloquei isso aqui como uma pergunta, como uma interrogação. Vamos conceituar. O Pentecoste bíblico é uma teoria dos crentes pentecostais dessa era? Então, a gente vai analisar que o Espírito Santo atua desde o início da criação. Então, a ideia do Espírito Santo não é ideia a nós, tá? Como diz algumas pessoas por aí, não é uma força. O Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Então, vamos logo. Isso aqui eu acho interessante. Tá? Então, a gente vai conceituar. O Espírito Santo atua desde o início da criação. Aonde? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Está lá um texto em hebraico, eu não domino muito o hebraico, mas está ali. Bereshit barak Elohim. A expressão Elohim está no plural. A gente percebe ali que já tem a unção, a participação do que João disse. No princípio era o verbo estar com Deus. Então a gente vai ver aqui, e foi prometido, além de ele estar no início lá, ele também foi prometido à humanidade. Está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel vai externar dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda. Tá? Bem, no Antigo Testamento ele atuava, a gente precisa entender isso aqui, que no Antigo Testamento o Espírito atuava, mas de forma ali sobre medidas, bem como sacerdotes, bem como os reis, profetas. Ele descia sobre essa classe de pessoa, essas pessoas específicas, manifestava aquilo que era útil e depois saía. Tá? Isso é muito claro nas páginas seletivas da Bíblia. A gente vai perceber isso aí em Juízes 6, versículo 34 e em outros, como Êxodo 31, versículo 2 e 3. Bem, sobre medida. Só que havia uma promessa do Espírito Santo ser derramado sobre todos. Ezequiel, na expressão 36, 26, 27, diz que ele vai tirar um coração e vai colocar o Espírito de Deus dentro da pessoa. Isso. Essa promessa se cumpriu em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Você vai perceber na nossa leitura. Então essa promessa se cumpre, Os anais da história e o Espírito Santo, pois bem, ele no Antigo Testamento ele atuava, falou, ele deixou bem claro que ele ia ser derramado sobre todos, fez uma promessa em Joel 2, e aí ele vai se cumprir essa promessa em Atos capítulo 2. Tá? Atos capítulo 2, ele cumpre essa promessa, sendo derramado. Eu acho interessante a expressão derramado, porque essa expressão derramado é a ideia de que algo está derramando sobre. E o Espírito Santo, como tem ele é multiforme, tá? Ele tem as suas multiformas de se apresentar, ele se apresenta como água, ele se apresenta como fogo, ele se apresenta como vento. Lá no antigo ele é o ruach, no novo ele é o pneumat. Então ele se apresenta, na sua titularidade, tá certo? E aí a proposta dele, a missão dele é santo, é de santificar. Então
quando ele é derramado sobre alguém, ele está separando alguém, tirando alguém, dizendo você é diferente, santificado. Ele santifica. Eu acho interessante essa proposta do Espírito Santo sobre a vida da pessoa, do ser humano. E essa promessa alcançou a igreja, alcançou o povo. E aí a gente ouve aí esse relato do Espírito Santo ser derramado de uma maneira poderosa, a igreja avançou, cresceu, houve um poder de Deus tremendo sobre a igreja. Só que aí vamos passar para o segundo ponto da nossa lição. E aí o segundo ponto da nossa lição, depois que esse Espírito Santo é derramado lá, ele é prometido, né? E é para toda pessoa. E aí vai lá em Atos, ele desce, é derramado, tal. E aí alguém diz, não, mas foi só para Atos. Para aí, vamos observar aqui. Vamos observar. Foi só para Atos? Será que o Espírito Santo foi só para aquele momento ali, cessou? E aí vai vir aqui o distintivo pentecostal de nossa igreja. Nesse segundo ponto, vamos identificar aqui o distintivo pentecostal. Eu não coloquei aqui nossa igreja porque eu achei interessante abordar, né? O distintivo pentecostal, pois tem as igrejas também, outras igrejas que também trilham um caminho semelhante ao nosso. Então, observe. Nesse distintivo pentecostal, eu vejo aqui dois extremos. Dois extremos. Bem, há dois extremos aqui, nesse segundo ponto, que eu acho interessante você, querido professor, colocar aqui em pauta. O primeiro extremo é o desequilíbrio teológico. Desequilíbrio teológico. E uma espiritualidade desequilibrada. O desequilíbrio teológico e uma espiritualidade desequilibrada. Bem, como é isso, querido professor? Quando eu falo de um desequilíbrio teológico, eu preciso aqui ser muito coerente, tá? Muito coerente, não ao ponto de ofender ninguém. Não é essa a minha proposta dessa nossa fala aqui, tá bom? Mas observe. Bem, uma classe de teólogos que estão tão engessados, vazios, que não acreditam mais nos dons espirituais. Há uma classe de teólogos que estão engessados, vazios em si mesmos, que eles não acreditam mais nos dons espirituais. Eles são cheios aqui de informação, mas porém vazios aqui. Transmitem, mas transmitem sem emoção, sem poder de Deus. Estão cheios aqui e vazios aqui. Engessados, vazios, secos espirituais. Esse é um extremo. Era para ser cheio, porém são vazios. E qual é o outro extremo? O outro extremo é os crentes que valorizam mais as experiências pessoal e não as escrituras. Esse é o extremo. Nós estamos vivenciando por aí uma geração de crentes que valorizam mais uma experiência espiritual do que a própria escritura. Então, eles querem mais as experiências e rejeitam as escrituras. Então, é dois extremos. A gente vê muito por aí, por isso que eu deixei bem claro lá para os professores analisar um pouco sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Então, essa proposta aqui cabe muito bem. Bem, respondendo a essas questões que eu citei aqui, nesse segundo tópico, eu acredito nesse ponto de vista aqui, que é bíblico. A igreja que estava em Antioquia, Atos capítulo 13, versículo 1. Diz que a igreja que estava em Antioquia era uma igreja equilibrada. Por quê? Porque tinha uma igreja que tinha profetas, mas também tinha doutores. Né? E os doutores acreditavam no que os profetas diziam, e os profetas no que os doutores diziam. Então, havia um equilíbrio naquela igreja. A questão disse que o Espírito de Deus falava naquela igreja. E outro ponto aqui que eu acho também interessante é Atos capítulo 6, versículo 4. Quando surge uma demanda para a igreja, como ia cuidar das viúvas,
impeliram aos apóstolos que largassem tudo para cuidar da obra social. E os apóstolos disseram, nós não vamos largar o altar. Nós vamos continuar a oração e a pregação da palavra. Vamos separar homens aí para fazer esse serviço, mas porém nós continuaremos sobre a oração e a pregação da palavra. O que é isso aqui? Oração traz poder, oração traz virtude, oração vai deixar o crente cheio. Porém, a palavra orienta, a palavra moda, a palavra leva. Então, está dizendo eles, nós queremos ter poder, queremos ser cheio, mas porém também não vamos tirar a palavra de nós. Tá? Então tem gente que é cheio, porém vazio de palavra. Que cheio isso é esse? Então a gente observa aqui os apóstolos dizendo, né, que a oração e a palavra são coisas que não desassociam, são coisas que estão entrelaçadas, tá? Entrelaçadas, não desassociam. Então tem gente que quer orar, quer experiência com Deus, mas não quer nada com o Deus da palavra, ou a palavra de Deus. Então a gente fica a entender que geração é essa. Que geração é essa? Então, dentro desse ponto, os dons não cessaram, como Agostinho introduziu. Agostinho introduziu que os dons cessaram. Em 354 a 340, ele disse que os dons cessaram. Bem, eu vejo Agostinho como alguém que contribuiu muito, muito. Porém, aqui há um erro doutrinário da parte dele, há um equívoco doutrinário, ao qual teve uma destruição em massa muito grande devido a esse erro aqui doutrinário de Agostinho, tá bom? Isso você vê nos livros aí, tá? E a majoritária dos teólogos caminha dentro dessa visão, que esse erro doutrinário de Agostinho, tá? Por quê? Vou lhe mostrar aqui. Bem, fique conosco. Em 1 Samuel, volume Samuel 3, versículo 1, a gente vai ter aqui uma proposta. Olha para cá, uma proposta. Que proposta é essa? Diz que naquele momento, em Samuel 3:1, não havia visão manifesta, né? Não havia. A expressão não havia, não existia mais, né? Havia uma raridade a palavra de Deus, então não havia. E dentro dessa visão, o que acontece? Deus não estava se manifestando, e não é por isso que cessou. Não é por isso que cessou. Ainda tinha alguns, porém, a manifestar para aquilo que for útil, Deus não achou necessário naquele momento. Aí quando surgiu Samuel, que Deus vai manifestar com algo útil naquele momento. Então, Agostinho, nesse ponto, Agostinho vai falar dessa natureza aí. Só que aí a gente vai observar por que ele falou isso, né? Aí para você ter uma noção por que ele traz isso, por que ele fala isso, está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Coríntios 13, 8. Né? Ele fala, cessando a profecia, o amor, tal. E Agostinho aí, ele, nesse ponto de vista, ele dá um desvio doutrinário e causa algo tão prejudicial, né, para a Igreja de Cristo. Bem, a ideia aqui de dizer que os dons, a atualidade aqui cessaram, né? Cessaram, não tem mais. Se isso fosse verdade, então a gente tinha que riscar da Bíblia a expressão que está escrita em Atos. Atos. Quando Pedro levanta naquele momento do Pentecostes, diz, esse dom, isso aqui que está acontecendo, é uma promessa que foi lá em Joel, está desculpando nossos dias. E essa promessa é para todos quanto Deus chamar. Todos quantos Deus chamar. Então, enquanto Deus estiver chamando pessoas, essa promessa, essa atualidade dos dons espirituais, ou seja, o Espírito Santo, enquanto Deus estiver chamando, essa promessa está atual. Por isso que a gente olha para a ideia de Agostinho e diz, não, descontradis, tá? Aí a gente vai olhar Joel dizendo que é para os servos, para os filhos, tal, os últimos dias. Então a gente vai ver a conexão. Então Pedro diz, Joel diz, e vai
ali juntando. Então, enquanto Deus estiver chamando pessoas, os dons está atual. Está atual. Enquanto tiver Deus chamando, está atual. E qual é a evidência? Qual é a evidência? A evidência é do falar em línguas. Falar em línguas. Só que aí, a gente diz que esses dons cessou. Agostinho diz que esse dom cessou. Se esse dom cessou em falar em línguas, o que está escrito em Marcos 16, 17? O que é que Jesus disse? O próprio Jesus está dizendo. Esses sinais, quem disse foi quem? Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Falarão novas línguas. Está falando de sinais. Expulsam demônios, curam os enfermos, tal. Então, é pregando sobre o poder do Espírito, ou seja, no poder do Espírito, fazendo a obra a qual Jesus designou para nós fazermos. E a ideia é, e as línguas como evidência. Então, enquanto Deus estiver chamando pessoas, Deus está chamando para a sua obra, revestindo com poder e as línguas como evidência sendo utilizada. Então, felizmente, houve um erro doutrinário de Agostinho que custou muito, né? E hoje essa proposta ainda está aí. E qual é a ideia? É fazer com que as pessoas desacreditem no mover do Espírito. Desacreditem no poder do Espírito. Comece a zombaria com as línguas estranhas. E aí a gente vê os teólogos vazios, fazendo com que o povo desacredite no poder do Espírito e uma geração profana, brincando, zombando com as línguas estranhas. Chamo aqui a atenção de meus amados professores. Queridos alunos, chama atenção, não compartilhe com isso. Não deixe o profano escandalizar aquilo que é santo. Tem coisa santa que os profanos estão usando e escandalizando. As línguas estranhas é coisa santa. E Paulo vai dizer em Coríntios que a língua estranha é um sinal de Deus. Sinal de Deus. E aí as pessoas estão banalizando, brincando de stand-up com as línguas estranhas, brincando de piadinhas com as línguas estranhas. Queridos, não é um desabafo, é uma advertência. Não brinque com as coisas sagradas. Queridos alunos, professores, compartilhe, tá? Enquanto os verdadeiros não se manifestam, os falsos tomam os lugares. Enquanto não houver pessoas que se levantem, os profanos se levantarão e tomarão seus lugares. Então, essa é uma palavra nesta videoaula de advertência também, para que você possa entender o que nós estamos aqui chamando a sua atenção. Bem, entendendo isso, a gente vai observar também, eu até coloquei aqui, né, as línguas são uma evidência, irmãos, são uma evidência, tá? E eu até acho interessante isso aqui, em Atos capítulo 2, versículo 4, onde eu mandei você dar uma analisada, né, ali é línguas estranhas, ou seja, ninguém conseguia identificar o que era. Aí dizia que eles estavam bêbados, estavam cheios de vinhos, porque não tinha como identificar, era línguas estranhas. Só que no versículo 6, aí a ideia ali é de línguas. Porém, o significado ali daquela tradução já não é mais glossolária, não, é xonolária. É uma ideia mais assim, mais ou menos, desse nome, xonolária. E o que quer dizer isso? Dialeto. Então, quando eles começaram a falar naquele dialeto, lá em Atos 2,6, não Atos 2,4. 2,4 é glossolária, que é línguas estranhas. Eles não entendiam. Quem estava lá não entendia. Mas 2,6 já é o xonolário, que é o dialeto. Eles já entendiam o que eles falavam. Aí não se assustaram mais. Disseram, estamos ouvindo em nossa própria língua. Tá? E eles conseguiram. Então, há duas ideias aqui para línguas estranhas. Eu até, mas não vou partir com vocês. Eu até faço assim, foram línguas repartidas. Língua repartida. Então, mas essa é a ideia. Mas não é dentro desse contexto, tá? Que eu estou aqui falando para os irmãos. Língua repartida. Não. É a ideia de Atos 2,4, glossolária, e a ideia de Atos 2,6, xonolária. Que o que é?
Grosolária é aquilo que é estranho, ninguém entendia. E a xinolária é aquilo que era um dialeto, eles conseguiam entender. E aí a gente tem duas ideias de línguas. Paulo diz ainda para a língua dos anjos, essa aí que ninguém vai entender, só Deus, lá em cima os céus, né? E a língua estranha, a qual é estranha para mim, porém para você não pode ser. Eu posso estar aqui falando em uma língua estranha, como um dialeto africano, e alguém que é da África entender. Para mim é estranho, para ele não é. Entendeu? Então, mas eu posso aqui falar também a língua dos anjos, qual ninguém entenderá aqui na terra, só os céus. Então é dentro desses dois prismas aí que a gente vai analisar Atos 2:4, Atos 2:6. Tá certo? Bem, partindo dessa ideia, desse segundo ponto, vamos para o terceiro ponto. A gente provamos aqui já provamos, né? Aqui dá para provar que a atualidade dos dons espirituais não é só para aquele tempo, é para todos quando Deus chamar, porque Jesus que disse que em seu nome falarão novas línguas. Então ele que falou, então não tem como refutar aquilo que está escrito, não tem como refutar. Então por isso que é atual. Bem, mas agora nós iremos aqui finalizar sobre conscientizar que precisamos manter a chama pentecostal acesa. E aí vamos aqui conscientizar que precisamos manter a chama pentecostal acesa. Isso, precisamos manter a chama pentecostal acesa. E como é que eu vou fazer isso? E aí a gente vai ter aqui a nossa proposta, tá bom? Voltando à fidelidade das Escrituras. Só é possível manter essa chama ou a manutenção da chama acesa se voltarmos para as Escrituras. Precisamos voltar urgente. Se os nossos púlpitos são vazios de Bíblia, logo os nossos bancos serão empoeirados. Vou repetir. Se os nossos púlpitos são vazios de Bíblias, os nossos bancos ficarão empoeirados. É hora de revitalizar esses bancos da nossa igreja. Primeiro, incendiando os nossos púlpitos, os nossos teólogos, que não sejam cabeças vazias, ou seja, não seja coração vazio, mas cabeça cheia e coração transbordante. Tá? Bem, quando a gente olha os bancos empoeirados, porque, na verdade, os púlpitos estão vazios de Bíblias, né? A gente vai observar aí as falsas teologias que surgiram, trazendo seus desvios doutrinários. A gente vai observar as falsas teologias que surgiram, como a ideia do liberalismo, né? Aí vem a ideia do secularismo, e aí assim vai, a ideia do evangelho social, a ideia do evangelho, da teologia da inclusão e outras mazelas de teologias que estão entrando por aí. Alguns que eu não chamo teólogos, eu chamo de telogos, porque não são teólogos, são telogos. Né? Então a gente vai observar aí que essas mazelas têm entrado e qual é a tendência? É enfraquecer, é esfriar o movimento pentecostal, para que a igreja perca esse poder, essa virtude, essa capacitação que Deus dá para os cristãos fazerem obras extraordinárias no seu nome para aquilo que for útil. Então, eu acho interessante você observar dentro dessa ideia. Bem, e aqui eu chamo a sua atenção para o cuidado com o liberalismo e as suas mazelas. Cuidado, irmão, com o liberalismo e as suas mazelas. Essas teologias liberais, tá? Os neopentecostais que estão aparecendo aí. A gente vai ver nas igrejas que vai surgindo por aí e onde está montando-se algo muito, muito horrível. Mas se de fato queremos mudar essa realidade, voltemos-nos para a oração e a palavra. Aí voltaremos para o exercício do movimento pentecostal autêntico. Aí teremos o movimento pentecostal autêntico, se nós voltarmos para a oração e para a palavra. Querido professor e aluno da nossa escola, olha aqui,
A gente coloca uma campanha de oração na igreja, poucas pessoas participam, mas coloque lá uma coisa que o atraia, que seja desse tempo moderno, desse pós-modernismo. A igreja enche. Então, querido, nem tudo que está dando certo é o certo. Pare e pense nisso, reflita com carinho, porque precisamos mudar essa história, pois o morrão, o pavio está fumaçando. Mas eu creio em Deus que não vai se apagar. Deus vai acender de novo esse pavio, tá? E aí a gente vai observar aqui. Voltamos para o exercício do movimento pentecostal autêntico. Isso aí está em 1 Coríntios 14, 22. Eu acho interessante esse texto, 14, 22. Dá uma olhadinha lá e aí você vai entender o que eu estou falando. O movimento autêntico, onde a igreja tinha poder de Deus, as pessoas entravam e sentiam os sinais dos céus dentro da igreja. Então, a gente precisa trazer os sinais de Deus para dentro da igreja. Não para a gente, mas para as pessoas que vêm ao nosso culto. Porque nós não precisamos dos sinais. Os sinais seguirão aos que crê. Só basta nós crer que os sinais seguem. E quem precisa ver são os incrédulos para se converterem. Bem, só que aqui eu vou encerrar essa lição finalizando com 2 Samuel, capítulo 18, versículo 19, quando o menino morre e Aimás quer dar notícia ao rei do menino que morreu. Porém, Joabe vai dizer assim Joabe para ele. Joabe diz, Aimás, você não tem a mensagem para levar. Só que Aimás quer correr naquele dia, ele quer levar a mensagem. Porém, a mensagem não estava com ele, estava com o outro rapaz corredor, chamado o Cuxita. Não estava com Aimás, só que Aimás queria porque queria levar a mensagem sem ter a mensagem. Levar a mensagem sem ter a mensagem. Levar a mensagem sem ter a mensagem. Como que Aimás vai levar a mensagem se ele próprio não tem a mensagem? Então, vai partir do quê? Do improviso, vai partir de um ilusionismo, vai partir de uma mentira, vai partir de uma invenção para chegar a dizer que tem a mensagem. E isso tem acontecido em nossos dias. Tem gente que não tem a mensagem, mas quer levar a mensagem. Primeiro, tenha a mensagem. Depois, leve a mensagem. E aí você verá a igreja voltando a ser o que era antes. Queridos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que chegou até aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Comente nas suas redes sociais. Deixa seu joinha para nós, para que a gente possa perceber que você está gostando do conteúdo e Deus está nos agraciando, nos abençoando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha uma escola dominical maravilhosa. Deus abençoe e até a próxima aula, até a próxima síntese, querendo o nosso bondoso Deus.